Colegas, eu sugiro para a próxima aula, tem alguns programas que nos permitem trabalhar com mapa conceitual. Eu sugiro o trabalho aí com o Freeplane, inclusive para fazer um resumo para a próxima aula. Então, nós vamos trabalhar com aglomerantes. Nós já vimos nessa disciplina que os nossos materiais são matrizes granulométricas, matrizes de grãos. Então, estamos na disciplina materiais de construção, estamos em matrizes granulométrica. Essa matriz granulométrica nós já vimos que especificamente são duas delas, ou seja, concretos, e a outra é argamassa. O tamanho da letra tá bom. Assim melhora. Tá bom. Então, em concretos, nós trabalhamos aí com agregado graúdo, agregado miúdo, as areias, água, tem que ter água, cimento Portland, que é o nosso objeto hoje, cimento Portland. E os concretos, eles podem conter adições minerais, que é o que vocês já terão contato na apostila. Essas adições minerais, elas podem ser duas, eu diria, fundamentais. As inertes, ou seja, são aquelas adições que não participam das reações químicas. Eles são só enchimento. São materiais também granulares, muito pequenos, que só servem para preencher espaço vazio entre os grãos, que a gente chama de inertes. Já existem outras que são chamadas de cimentantes, ou seja, elas participam das reações químicas de hidratação e as chamadas pozolânicas. Essas são as principais adições minerais. Além das adições minerais, nós temos também os aditivos. Hoje nós temos uma infinidade de aditivos. Temos aditivos que reduzem o teor de água, então são redutores de água. Esses redutores de água são os plastificantes, que chegam a reduzir em torno de 10, 15% do teor de água, e os superplastificantes. Os superplastificantes, eles chegam a reduzir até 40% do teor de água de amassamento. Então, os concretos, eles são constituídos por esses materiais. Quando eu saio de concreto para argamassa, ver se eu consigo colar aqui, eu tenho a diferença que as argamassas não têm o agregado graúdo, mas agregado miúdo, cimento Portland, pode conter as adições minerais. E o que mais, Cleidson? E pode ter aditivo também. Eu só acrescento que nas argamassas, a gente também trabalha com outros aglomerantes. O que predomina no concreto é o cimento Portland.
Mas quando a gente trata de argamassa não. Argamassa, tem argamassa de cimento Portland, tem uma argamassa de gesso. Hoje é cada vez mais comum a utilização de gesso. A utilização de gesso na confecção de argamassa para revestimento de alvenarias. É comum. E também na construção e na execução de drywall de alvenarias de fechamento de vedação com baixo peso. Além do gesso, nós temos também cal. Hoje é pouco comum a argamassa em que o aglomerante é só cal. E nós temos, sim, muito comum hoje as argamassas mistas, ou seja, que o aglomerante é cimento Portland e, além do cimento Portland, temos a presença da cal. Então, vejam, quando a gente fala de concreto, majoritariamente o aglomerante dos concretos é o cimento Portland. Já nas argamassas, não. Nas argamassas entra outros tipos de aglomerante. Cabe destacar, gente, isso, eu já começo falando de gesso, destacando uma coisa que é importante. Gesso, colegas, é incompatível, completamente incompatível com aço. Além disso, gesso, nós vamos estudar isso com... Pode falar. Alguém? Sim. Pode falar. Só um instante. Eu já vou te ver. Só um instantezinho. Eu vou voltar. Cadê a aula, Cleidson? Aqui. Voltei. Deixa eu colocar aqui, que eu já fico em outra tela e te respondo. Alan? Eu aqui. Essa é uma dúvida mesmo. Beleza. O cimento, ele é resultante da queima do cal com argila, né? E depois a gente adiciona gesso. Eu posso olhar o cimento Portland como um aglomerante misto também, porque ele leva... Boa pergunta, Alan. Boa pergunta. Que, inclusive, tem muita gente que acha que é possível na argamassa. Posso só terminar isso aqui, Alan, e voltar para a tua pergunta? Se eu não te responder, tu me chama. É só para terminar meu pensamento aqui. Que a tua pergunta é fundamental e tem tudo a ver com o que eu ia dizer. Beleza. Então, gesso ataca concreto. Opa! Então, em argamassa, aglomerante de argamassa, degrada a argamassa. Ou seja, degrada a argamassa, eu preciso completar. Calma, está errado, né? Não, programa, cadê? Degrada a argamassa de cimento Portland. Então, não dá para usar gesso para fazer argamassa em obra. Estou dizendo que isso é comum. Para aumentar a liga, coloca o gesso para fazer argamassa, para dar liga. Ô, professor, isso é bom. Põe argamassa aí que vai dar liga. Não pode, gente. Aí eu aproveito a pergunta de Alan, porque Alan disse assim... mas cimento não tem gesso? Tem. Mas, olha só, aí eu vou tentar desenhar aqui que nós temos o seguinte.
tentar fazer aqui. Olha o que nós temos. Alan, me ajude aí. Você já estudou, que já percebi. Cimento, na verdade, é uma mistura de clinker, correto? Sim, sim. Mas Ele é um produto, assim, final, né? Depois de uma mistura de uns componentes com a temperatura, ele gera o clinker, né? isso, eu vou puxar uma setinha, por isso que eu estou trabalhando aqui. Ah, beleza. Isto daqui vai originar o tipo de cimento. Aí vai depender das adições que ele tem. Agora exagerei na espessura. Então, isso aqui vai gerar o CP, correto? Ou seja, vai gerar o cimento Portland. Aí, esse cimento Portland pode ser o CP1, que é o que vocês farão a leitura já. Pode ser um CP2. Não, CP2. CP2, CP3, CP4. Isso daqui, por sua vez, clinker, é uma mistura de duas matérias-primas que vão para o forno. Uma delas é argila. Qual é a outra? Calcário. Calcário. Então, esses dois materiais, eles vão para o forno como matéria-prima. E durante o processo de queima, gera esta substância que não é mais nem argila, nem calcário. Passa a ser uma nova substância, e a isso na química nós chamamos de reação química. Esse programa tem um probleminha. Eu estou usando o Linux, que é a minha preferência, especificamente o Ubuntu. Mas o Color Paint dele não faz acentuação gráfica, não sei porquê. Então, isso aqui é uma reação química. Na fase final de moagem, são inseridas as adições minerais, e especificamente essas que a gente acabou de falar aqui, essas adições inerte, cimentante, pozolânica, são acrescentadas no cimento para gerar o CP1, CP2 e CP3. E acrescentado o gesso. Tem uma coisa que é importante para eu responder a pergunta de Alan, que já vem lá da reação, Alan. O que acontece? No clinker, tem uma substância chamada C3A. C3A. Pode perguntar. Fale, Alan. Não, é o que eu ia falar que eu lembro da outra vez, esse C3A, eu não lembro o nome desse composto. É aluminato tricálcico. Beleza. Então, o que acontece? Isso daqui reage com gesso e dessa reação produz uma substânciazinha chamada etringita. Eu vou compartilhar o material, inclusive, para a gente ver imagens de etringita. Vou aproveitar que eu estou... Ver se eu acho. Etringita. Cadê etringita? Ô, professor, essa reação que você falou de argila e calcário, tem que colocar alguma coisa para eles dois entrarem em reação, né? Porque... Calor. Isso aí a 1.700 graus Celsius. Então, eles são... Olha, esse C3A é a sigla, é a nomenclatura que a engenharia dá para o clínica, né? Não, nós vamos ver uma... Eu vou entrar nisso aí, Luan, porque senão eu não avanço. A química de cimento não usa
a mesma nomenclatura da química de geral. A química de cimento, A nem existe lá na tabela periódica. Existe a L de alumínio. Mas A é aluminato, é óxido de alumínio. E C não é carbono, é óxido de cálcio. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas essa imagem aqui, olha, que peguei agora aí aleatório na internet, essas agulhas, é a etringita. Essa daqui, em forma de placas, é o hidróxido de cálcio. Mas toda vez que a gente tem etringita, a gente tem essas agulhas. Qual é o problema? Olha, tem algumas imagens aqui que são interessantes. Ataque de etringita a concreto, ele fissura completamente, olha só. Isso ocorre por quê, colegas? A etringita, ela forma essas agulhas, ela é uma substância, quando ela vai se formando, vai crescendo os cristais, como está nessa imagem, e ao crescer cristais, ela expande. Quando ela expande, ela fissura o concreto completamente. Fissura o concreto completamente. Portanto, etringita, principalmente a etringita tardia, ela degrada o concreto. Isto porque, no estado fresco, quando o concreto está fresco, você mistura o cimento, que tem o gesso, e o clinker, que tem C3A, gerou a etringita, ele está no estado fresco. Então, formam aquelas agulhas, ela expande, mas o concreto está no estado fresco, não está no estado endurecido. Por isso, a indústria de cimento coloca essas quantidades no cimento proporcional em algo que vocês estudaram em química chamada estequiometria. Os materiais reagem em proporções fixas. Aí o que se faz? Se isso aqui eu tenho uma proporção dosada na indústria de cimento, aí alguém chega aqui e diz, não, para ficar melhor, eu pego e coloco mais gesso. Aí é química, não tem jeito. A indústria de cimento faz o quê? Dosa esses dois componentes em proporções para que eles reajam completamente, formando etringita no estado fresco do concreto. Porque ela expande, a argamassa está fresca e não vai fissurar no estado fresco. Mas aí alguém, sem conhecimento do comportamento, aí estou falando especificamente de quem está em obra e não conhece, aí diz, o pedreiro, não é só pedreiro não, eu estou vendo muito engenheiro fazendo isso. Não foi para aula de materiais. Põe gesso. Faz mal? Não. Não faz mal não, tá certo, não faz mal não. Põe mais gesso. Esse gesso vai ser numa quantidade maior que foi dosado pela indústria, portanto, não vão reagir os dois completamente, vai sobrar gesso. Quando a argamassa endurecer, vai sobrar gesso internamente. Então, ao longo da vida dessa argamassa, chegou qualquer molécula de sulfato, entra em contato com o gesso e forma aquela agulha dentro do poro. Aquela agulha se expande e a argamassa começa a desplacar. Então, não dá, colegas, não dá para misturar gesso em argamassa. E mais ainda, deixa eu ver se eu acho aqui algumas imagens, vou aproveitar o contexto, porque isso não dá para aplicar em obra isso aqui, não dá. Não dá para fazer isso. Aqui, ó. Isso aqui são fotos reais. Me chamaram para... Aqui em feira, tem pouco tempo. Tá aqui. Isso é um pilar, colegas. Chamaram... Vocês estão vendo como o pilar está bonitinho? Olha, não tava legal. O que fizeram? Aplicaram gesso no pilar. Aqui está vivo, igual o gesso aqui. Aplicaram gesso. Quando aplicou,
Ah, o condomínio achou bacana, que ideia fantástica o profissional que chegou lá teve. A garagem ficou linda, todos os pilares revestidos por gesso. Olha depois como ficou. O gesso vai reagir com os sulfatos presentes, vai gerar agulha, expandir e vai degradar lentamente. Olha como está. Bonito, degradando completamente. Olha lá como estão os pilares. E já corroendo. Professor. Estou lhe ouvindo, Flávio. Aí, no caso, não pode nem usar o gesso como acabamento? Não. Definitivamente gesso. Sobre alvenaria, não há grandes problemas. Sobre estruturas de concreto, eu não recomendo. Não recomendo, Flávio. No caso, mesmo depois de o concreto ter passado pelo tempo de cura? Mesmo tendo passado pelo tempo de cura. É melhor fazer com argamassa. Tem gente fazendo. Mas a minha sugestão é que seja feito com argamassa. Se quiser fazer uma boa, eu vou até compartilhar. Você já tem meu contato. Aí eu sugiro que façam todas as obras revestida, viga, pilar. Laje que é bom revestir com gesso. Fica bacana o fundo da laje, toda revestida em gesso. E aí vocês deem meu contato, que eu faço a avaliação da estrutura, proponho medida terapêutica, eu corrige isso rapidamente e rodo o setor. Tá? O setor circula. Porque não pode. Eu tenho um amigo que ele falou isso. Ele pegou um laudo meu de recuperação de estruturas, que é o que eu tenho, é a minha zona de conforto, recuperar estruturas. Aí ele pegou o laudo, aí me ligou, fez: Cleiton, rapaz, chegou o laudo aqui na minha mão. Eu acho, você usou microconcreto de 60 MPa, o concreto está lá de 30. Aí eu falei: rapaz, eu preciso da durabilidade de 50 anos, isso está em norma. Mas, rapaz, dura demais, 50 anos é tempo demais. E a gente tem que fazer uma coisa não tão muito boa, que é para rodar o setor. Eu disse: tá certo, vamos rodar o setor. Desde que rodando não volte para mim a garantia para refazer o serviço. Mas existe isso, gente. Então, eu não recomendo. Se quiser fazer, põe meu contato aí, a gente vai lá resolver. Mas acontece sim. Isso aí é uma situação que eu estou dividindo. Isso aqui é a superfície do concreto. Olha como ele está bonitinho. Fica lindo. Olha como depois vai ficando. Vai ficando assim, ó. Absorve água. Aí vai degradando e depois aparece isso, corrosão de armadura. Não tem alternativa. Não dá. Isso aqui são outras imagens. Tem umas aqui, já que eu estou nas imagens, a gente está fazendo um projeto aí de recuperação quem é de Feira de Santana gosta de ver essas imagens. Eu vou, para instigar, essa é a passarela da Cidade Nova, uma estrutura, por sinal, lindíssima. A passarela, eu achei bem mais bonita a passarela vista de cima do que a gente passando. Tem uma estrutura realmente belíssima. Voltou. Explicado? Deixa eu fechar lá. Certo, professor. Deixa eu fechar que tem coisa demais aberta. Então, o grande problema de gesso tardio é gerar sulfato. Então, a recomendação é: faça revestimento em alvenaria. As estrutura de concreto, prefira as argamassas de cimento Portland. Então, as argamassas, gesso com aço, pior ainda. Posso revestir o pilar? Pode. A degradação não é muito rápida, não, gente. Não é muito rápida.
Ou seja, ao que 2, 3 anos, aí sim começam a aparecer os primeiros sinais. Mas em aço não usa gesso. Não usa. Eu não tenho essa imagem aqui rápido, mas essa foi uma lição de casa. Meu cunhado resolveu tirar uma parede e integrar uma cozinha que ele fez lateral. Ele disse, não quero mais essa parede aqui. Eu vou remover a parede inteira e vai ficar uma porta aberta, integrando a sala. Você me ajuda a fazer isso? Ajuda, vamos lá fazer. Aí a gente removeu, escorou o sistema todo, removeu a alvenaria e colocou um perfil em aço. Até o Hélio que mencionou. Colocou o perfil em aço, 2 pilaretezinhos, fez um corte. Mas a gente preferiu fazer em aço. Ele até preferiu, era mais rápido, foi. Mas a história é para chegar no instante que ia sair de lá e aí ele resolveu não deixar o perfil aparente. E aí ele, não, vou deixar esse perfil, eu vou pintar. E lá, durante a obra, ele resolveu, não, está feio esse perfil. Eu quero agora que fique como se fosse uma viga de concreto. Então, vamos revestir isso aí de argamassa. E, para fazer isso, ele encheu internamente de argamassa e ele teve a ideia brilhante de revestir a superfície da argamassa e a face inferior da viga com gesso. Colar argamassa aqui na face inferior da viga de aço não dá, joga cá, é verdade. Aí o que é que ele fez? Vamos cobrir tudo com gesso. Eu venho com a massa, aqui eu faço o gesso, você vai ver que ficou lindo. Ficou lindo, toda branquinha, por 15 dias. Depois de 15 dias, a viga em aço começou a mostrar os pontos de corrosão. Completamente corroído. Ele teve que desfazer tudo, lixar tudo e repintar. Portanto, é incompatível. Você até pode usar o gesso em cima do aço. Pode. Desde que tenha uma pintura separando o gesso de aço, porque eles são completamente incompatíveis e as pessoas esquecem disso. Esquecem disso. Aí, professor, se a gente colocar tipo uns arcão, assim, um material que... Funciona sim, Flávio. Vai funcionar. Agora, ter cuidado, já passo para você, Jair, ter cuidado que na pintura, Flávio, o ideal é 3 demãos. E de preferência, Flávio, que você pinte uma demão nessa direção, tipo na horizontal, e outra vertical, cruzando. Porque se pintar todas na mesma direção, pode ficar uma linha tipo arranhado. Aí o gesso entra em contato com o aço. Portanto, 3 é bom. No mínimo 2 demãos cruzadas. Fale, Jair. Professor, da alvenaria de vedação, existe algum problema proveniente do uso do gesso no revestimento? Não tenho queixas quanto a isso, não, gente. Tem sido muito comum e não tem aparecido manifestação patológica, não. Primeiro porque o bloco, Jailton, por exemplo, bloco de cimento. O bloco de cimento, o poro dele é enorme. Então, forma a etringita, forma. Ela expande, mas tem um poro para onde ela possa se expandir. Então, não gera tração interna, então não gera desplacamento. Então, não tem gerado problemas em alvenaria. Porque ele dá um acabamento bem superficial, bem nítido, né? É por isso que as pessoas pegam o gesso que é aplicado na alvenaria e resolvem fazer em concreto. O concreto é um material muito menos poroso, o poro é bem menor. Quando a etringita forma, ela é maior que o poro. Ela não cabe no poro do concreto. Se ela não cabe, ela vai se formando, vai expandindo, ela abre o espaço dela. Ela precisa ocupar o espaço dela. E isso gera tensão interna de tração e leva a fissura. Portanto, em alvenaria é muito comum. Fale, Flávio. Só mais uma dúvida aqui. Se a gente fazer uma camada de argamassa só para dar acabamento,
e aplicar o selador para tapar os poros e aplicar o gesso, será que ele chega a atrapalhar? O que você está fazendo é uma boa possibilidade. É uma boa possibilidade. Eu acredito que não, mas o grande problema, Flávio, que a gente tem, isso depende muito da empresa, tá, Flávio? Quando eu falo de soluções, depende muito da empresa. Tem empresa que quer experimentar, que tem alternativa. Não, vamos experimentar, sai mais barato. Se der problema, a gente corrige. Se eu estivesse fazendo uma consultoria para dar uma solução, eu não indicaria essa solução para a empresa, porque se der problema, vai dizer, Cleiton, deu problema, você tem que dar garantia e resolver. Então, tem esses dois cenários que precisam ser avaliados. Se a empresa quer testar isso, pode testar. Existe a possibilidade de você ter aplicado o selador, toda a pintura. A gente sabe que ela não é uniforme, toda não, exagerei. A maior parte das pinturas, principalmente a de pincel. Quando a gente tem uma pintura por eletrodeposição, que não é realidade de civil, é realidade de indústria automobilística. Quando você vai trabalhar com pintura epóxi, aí sim, já é mais civil. Você tem uma possibilidade menor de ter falhas na pintura. Considerando que existe a possibilidade de falha nesse selador, você pode ter naquele ponto a entrada do gesso. Então, você pode fazer isso, porque a ideia seria aplicar um selador em concreto. É isso, Flávio? E não na alvenaria. Não, isso só para dar acabamento mesmo. Por exemplo, eu dava uma camada fina de argamassa para dar uma alisada. Isso, mas você está falando onde? Você está falando onde isso? No pilar, nas vigas, no pilar. Só para dar acabamento. Entendi. Olha, como o pilar, como a estrutura não é o maior volume de acabamento e é crítico em termos de durabilidade, eu não recomendaria, Flávio. Eu não recomendaria. Eu não estou dizendo que a tua solução não funciona, é uma boa ideia. Eu até poderia testar isso no TCC e na UFRB. Ver envelhecimento com aplicação de selador. Mas eu, na prática, não aplicaria, Flávio. Porque você pode ter uma economia numa obra de, não sei, R$2.000. Depende da obra, claro. Aí economizou R$2.000. Se te trouxer problema, só o laudo de avaliação custa 5. Então, não faz sentido numa obra de 500 mil, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, de 1 milhão economizar R$1.000. Não faz sentido. É uma economia de palito de dente. Não faz sentido. Não faz. Achar que a floresta amazônica está sendo destruída porque usei um palito de madeira. Ah, vou economizar. Uma boa, é uma economia, mas isso pode te custar muito lá na frente. Tem empresas que optam por arriscar. É a opção, a escolha. E no meu entendimento de profissional, de vocês que serão gestores de obra, é alinhar isso com a gestão superior, para que depois não volte dizendo, ô Flávio, olha só, isso aqui trouxe problema. Não, olha, vamos arriscar, isso vai trazer uma economia de R$10.000. Beleza, o gestor vai achar fantástico. Se ele não for engenheiro ou engenheira civil, ele vai achar ótimo, nem vai questionar. Ele vai economizar 10 mil, bacana. Mas depois que entregar ao cliente e em 10 anos ou em 5 apareceu o problema, não é problema meu que a garantia é de 5. Ô, rapaz, de estrutura é 50 anos. Você esqueceu disso? Foi o advogado lembra. Porque o condomínio contrata advogado. O advogado, opa, doutor, não corra não, volte aqui, pensa a garantia é 50. Não corra não, vem cá, vem papá. Vem aqui que é 50 anos. Aí você vai ter que voltar e vai refazer. Se tudo estiver alinhado, que esse é o seu papel de técnico, informando um gestor que é um administrador, por exemplo, que não conhece de engenharia. Dizer, olha, existe essa possibilidade. Eu vou aplicar o selador, a gente quer minimizar, mas existe. Aí você quer essa opção, e eu não quero, não quer ter problema no futuro, não. Vamos, economize enquanto. Se fizer com argamassa, levante isso.
Aí você levanta e vê a economia e diz, rapaz, não vale a pena não. Aí sim, é uma decisão de gestão acompanhado de um suporte de engenharia, um suporte técnico. E é esse o nosso papel. O nosso papel em decidir, Flávio, a gente decide assim, não, isso eu não faço quando põe em risco a vida das pessoas. Tem risco de falar, não, isso não faço. Mesmo que o gestor queira, não faça. Outras decisões, a gente pode até tomar e dizer, não, mas o risco é seu, jamais meu. Isso é a opinião e quando eu sou consultado, eu sempre oriento nesse sentido. Então, nós já vimos que tem assim, uma ampla possibilidade, o Flávio já sinalizou aí o quanto é bem mais barato o gesso do que cimento Portland. Por isso que a escolha aí pelo gesso em substituição ao cimento Portland tem aí uma inserção em mercado muito, muito alta. Bem, dos aglomerantes que nós vamos trabalhar, eu vou dar uma apanhada aqui, sim. São 11h14, eu espero avançar e a gente termina hoje cal e gesso. Se a gente conseguir terminar, eu nem passo a aula síncrona de cal e gesso, ou de cal. Mas não vou correr, não. Fiquem à vontade para interromper e perguntar. Os aglomerantes, então, são materiais. Para a gente, são pulverulentos. Eu falo para a área de materiais de construção de concreto e argamassa. Para concretos asfálticos, o material não é pulverulento. O aglomerante é um líquido de base asfáltica, que misturados à água formam uma pasta capaz de endurecer por uma reação química em decorrência da interação dos componentes do cimento, que a gente começou a falar, e a água. Esses aglomerantes, eles possuem as características de ligar os agregados e aí forma a grande mágica da engenharia de materiais, que é pegar um material que é fluido no estado fresco e transformar num sólido no estado endurecido. A gente tem, então, dois tipos de aglomerantes, os aéreos e os hidráulicos. A principal diferença entre os aéreos e os hidráulicos é que os aglomerantes hidráulicos, como o cimento Portland, eles formam produtos resistentes à água no estado endurecido. Então, não há problemas maiores se chover num pilar. A viga, não há problema. O fluxo de água pela parte interna do concreto e do pilar é que traz problema. Mas o contato na superfície não traz problema nenhum. Com gesso, vocês sabem que não é assim, nem com cal. Eles não são resistentes à água e a gente chama assim de aglomerantes aéreos. Ei, professor. Estou lhe ouvindo. O baldrame, a viga que fica terra, ela pode sofrer capilaridade, no caso? A água subir assim? Não. Pode sim. Pode. Se não foi impermeabilizado, é isso? No caso, é porque eu vi uma construção que o cara colocou o baldrame e só colocou o piche na lateral, não colocou embaixo. Aí eu falei o porquê, ele falou, porque no concreto não passa água. Aí eu fiquei quieto, né? Foi a melhor atitude. Mas o ideal é na lateral e por cima. Revestir a baldrame em 3 faces. É isso, mas ele não colocou por cima porque disse que ficava ruim a parte da adesão com o restante da estrutura. Foi a escolha dele. Tem quanto tempo de construído? Foi agora, recentemente. Dá um tempinho aí, deixa chover, você vai lá ver. Eu nem vou lhe responder. Aí você volta lá e vê se tem umidade de pé de parede. Se tiver, a natureza nos deu uma resposta. Se não, ele encontrou um concreto. Olha, eu vou... Pô, não ouvi, Flávio. E lá é local de praia. Melhor ainda. O lençol freático é rasinho. A melhor resposta em engenharia depende, viu? Depende. Então, concreto é impermeável, depende.
Depende do que você chama de impermeável. Depende muito do contexto. Primeiro, porque hoje é possível produzir concretos impermeáveis com adição de aditivos cristalizantes, que não foi o caso dele, claro. Mas é possível, sim, inserir cristalizante, que o concreto tem poro, a água entrou no poro, o cristalizante que está lá dentro reage, forma um cristal que tampa aquele poro, e aí ele vai se tornando impermeável à medida que a água vai avançando. Então já existe tecnologia para isso. Já temos muitas obras sendo impermeabilizadas com cristalizantes. Mas no cotidiano, no comum, o concreto é sim permeável. É sim permeável. Então tem que sim, Flávio, impermeabilizar as 3 faces. Se tiver até como colocar uma lona no fundo e impermeabilizar a parte de baixo, melhor ainda.